Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu disse, eu encerrei as questões do juízo, eu vou passar ao Ministério Público sem prejuízo de esclarecimentos adicionais. Ao final do depoimento, o Ministério Público tem a palavra. Excelência, Excelência, Oi. a despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações no Ministério Público. Então ele não vai usar, a não ser que se extrapole do tema aprobando. Não é? É a única exceção. Eu agradeço a parte do senhor, mas, salvo engano, ele já esclareceu isso no início. Mas eu não estou dando a parte a Vossa Excelência, eu estou falando com o magistrado. Obrigado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirigi ao Com o magistrado. Ministério Público, vamos seguir, então. Perfeito. Bom, senhor Luiz Inácio, boa tarde. Gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre... Excelência, pela ordem, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu pediria ao Ministério Público que também observasse que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente aí foi um lapso verbal, mas eu pediria que você reportasse, talvez da forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. Perfeito, sem Embora ele problema não algum. sendo presidente, mas até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Por Perfeito. gentileza. Bom, senhor ex-presidente, então gostaria de questioná-lo. O senhor mencionou que possuía uma relação com o senhor João Vacari Neto. Então, nos últimos 10 anos, com que frequência que o senhor mantinha contato com o senhor João Vacari Neto? O procurador, eu poderia saber o seu nome? Você... Perfeitamente. Meu nome é Robertson Pozobon. A pergunta é nos últimos 10 anos. Vamos situar aqui no período da denúncia, de 2004 a 2015. Tenho a menor noção, querido. Não tenho. Aproximadamente. O senhor costumava encontrá-lo pessoalmente? O senhor conversava por telefone com ele? Encontrava por telefone, eu não tenho muito hábito de conversar. Graças a Deus. Porque até coisa familiar é divulgada, então eu me cuido. Mas eu conversava com o Vacari quando tinha reunião, ele e outro membro do partido, para discutir assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade. Sabe? Era assim que eu me encontrava com o Vacari. Embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical, ele é uma geração mais nova. Então tinha mais contato com o Ricardo Berzuini, tinha contato com o Kuchiguen. Perfeito. O senhor sabia que o senhor João Vacari Neto era diretor do Bancop, a época em que a OS Empreendimentos assumiu o empreendimento Marcantab? Eu não sei se ele era quando a Bancop, quando a OS assumiu, eu sei que ele era presidente da Bancop. O senhor E mencionou... parece que quando a dona Marisa comprou as cotas, ele era, parece que o presidente da Bancop. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquisição que o senhor sabia que o Vacari possuía um apartamento lá. Como que o senhor soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá. Que ele tinha comprado uma cota. Ele era o presidente da Bancop, ele poderia comprar quantas cotas ele quisesse. Ele disse isso ao senhor? Eu acho que ele disse, mas também isso é irrelevante. Foi publicado uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos autos. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é Lula não é dono do apartamento no Guarujá, e se fosse? Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao senhor, ex-presidente, houve de fato a quitação dessa cota do... Eu não sei, procurador, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento triplex, o apartamento 141, o normal,
A do triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, para falar que eu tinha que visitar, eu só fui em 2014. E a dona Marisa, quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Então o senhor não tem conhecimento sobre a quitação ou não dessa Não cota? tenho, querido. O senhor sabe por quanto tempo se estendeu o pagamento, os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento. Não tenho conhecimento porque quem cuidava do apartamento era a dona Marisa. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010, eu não sei quanto terminou. Essa cota do apartamento 141, o senhor sabia como ela era? Qual era a metragem quadrada, por exemplo? Não tinha conhecimento. Dona Eu vou Marisa, apenas repetir, se quiser até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento da Bancop é de quando a minha mulher comprou, que foi feito pelo imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu tinha que visitar o apartamento porque estava acabando o prédio. perfeito. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia. Trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido na sede da Bancop. Gostaria de, se você me permitir. Então, mostrado esse documento, em cima consta a marca Antábrico Navia 091208. Mostrado aqui ao senhor. Não tenho a menor noção o que é isso aqui. Se o senhor puder olhar com calma. Não tenho a menor... Então, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca no Bancop e foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do condomínio Solares. Nessa planilha, há a relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174, considerando que no próprio termo de compromisso há uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, a senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal detectou que havia o número 174 embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para sua família que essa unidade triplex 174 do condomínio Solares estava reservada? E eu digo para o senhor, não. O senhor nunca... Só tem alguém que pode responder, que é a Bancop. O senhor mencionou que tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele era presidente da Bancop. Eu vou repetir. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota, é importante lembrar, e em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só. Perfeito. Qualquer outra pergunta, você perguntou para o Léo, ou para a Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque Eu sei. cumprimos aqui Eu não uma tô bravo, função não, constitucional, eu senhor ex-presidente, e nós precisamos Não, esclarecer. eu Né? sei. O senhor fique à vontade para Eu responder. conheço o papel do Ministério Público. Perfeito. Então, só finalizando essa questão, esse documento que foi encontrado na sua residência por ocasião da busca e apreensão, que consta lá a informação do apartamento 174, edifício Nave, o senhor não tinha conhecimento? Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o dito local que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua, né, única visita, então, mas não a única da sua família ao apartamento triplex. O senhor poderia aproximadamente nos citar aqui quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Foi 1 hora? Eu não sei. O senhor não recorda? Eu não sei.
Nessa visita, eu pergunto ao senhor, o senhor mencionou durante a sua inquirição que foi visitar o empreendimento e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia 2 unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade o triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade, o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio Solares? Tá vendo? Ele não fez uma afirmação peremptória do jeito que Vossa Excelência está fazendo. Eu pedi a ele, com devido respeito, É que a doutor, pergunta para que ele me não corrija, reflete. então, se estiver Sim, mas equivocado. eu observando que a pergunta de Vossa Excelência não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correta. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa oportunidade, fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, aquela cuja cota... Eu não sei, mas eu sei que eu fui no triplex. O senhor não visitou Eu outro acho que- apartamento no eu local? Não sei se eu visitei. Só fui num prédio lá. Eu não sei se passei em outro apartamento. Perfeito. É só para ficar bem pra claro. ficar claro. A questão é se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores. O senhor não foi A recorda. cota estava vendida já. A cota foi vendida com bastante antecedência. Na A dona verdade. Marisa autorizou a cota a ser vendida. Encerrada essa visita, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor recorda, foi um objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, inclusive de testemunhas da defesa, se o senhor recorda de ter retornado um trecho da volta num carro junto com o senhor Léo Pinheiro e depois trocado os integrantes do carro. O senhor recorda desse Veja, desse- eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, Certo. tá? Na Via Anchieta, porque o Léo, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, eu peguei o Léo na porta da Volkswagen, ele foi me seguindo. Na volta, por gentileza, sabe? Eu falei pro Léo, vamos junto conversando. E o Léo veio comigo na volta até a hora que eu fui entrar para minha casa em São Bernardo e ele ia seguir para casa dele, que eu não sei onde que é. Certo. Nessa visita, os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Não discutiram? Não discuti, O senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele? Não recordo. não recordo. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor Veja, eu recorda? nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmenti-lo. sabe? Certo. Se foram, foram, sabe? É que é E particularmente... não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento 2 vezes. Certo. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa visita uma discussão sobre os projetos afetos relativos ao triplex. O senhor, então... Mas você também ouviu o doutor Paulo Gordilho dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo que ele estava falando do projeto. Ele disse no depoimento. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido sobre o projeto. Não tenho a menor noção. Se eu discutir apenas da questão da cozinha, eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação. Já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público tá bem. como senhor e não como você. É que é tão novo, Certo. um velho falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem prefiro- uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate Tá dessa bem, maneira. pode deixar. Certo? Perfeito. Aí o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, né? Em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. O senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso com o Ela senhor? comentou, doutor. Ela tomou a decisão e ela foi.
Afinal de contas, a cota era dela. Mas nesse momento o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela. A cota ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou. Então ela tinha dinheiro a ver no tal do apartamento. E ela foi visitar o triplex, foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Ela chegou a comentar com o senhor o objetivo específico da visita? Não, eu já disse pro Dr. Moro que eu não Não recordo. sei que ela foi visitar. O seu filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor sobre a Não, visita? não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada. Eu queria especificar Não, um pouquinho mais. Eu não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquirição que em um dado momento o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. No dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula publicou mais uma nota, ao qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições para o senhor. A nota tem o título Os Documentos do Guarujá Desmontando a Farsa. No curso da nota, no seu teor, consta a seguinte informação. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação. Porque, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, abre parênteses, que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas, boatos, ilações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Eu ia falar até na pergunta do Dr. Moro, ia responder isso. Ou seja, eu não sou dirigente do Instituto, ponto. A nota, se ela é feita com a direção do Instituto, em combinação com os advogados que conhecem o projeto e o processo todo. Inclusive conhece a fundo a Bangkok. Mas eu pergunto... Nem sempre, quando a nota é feita, eu estou em Instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes eu fico sabendo das notas pela imprensa. Mas objetivamente, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes da emissão dessa nota? Não. Então o Instituto falou sobre uma situação que envolvia a sua família sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Não, a gente tá, Eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês, e eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor ex-presidente, com todo o respeito, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas, então essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então o senhor fique inteiramente à vontade, se não quiser responder, mas eu busco aqui objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes, né? Então, especificamente em relação... se o senhor me deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Senhor presidente, só uma questão assim. Ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações no final, eu sugeriria que deixasse ao final. Mas só para tranquilizar o nosso procurador, é o seguinte, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Certo. Eu vim aqui para dizer a verdade, a mais absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Claro. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, sabe, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito, mas retornando à questão específica, senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado, uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor? Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Porque, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e ilações romperam
a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. Isso eu pergunto ao senhor. O senhor foi consultado isso, ou sua família foi consultada Pela disso? ordem, excelência. Isso já foi respondido. Não, não foi. Já foi respondido. Doutor, eu tenho deferido a sua questão. Vamos deixar a audiência fluir. Deixa o seu cliente responder. Doutor, perturba a audiência todo minuto. Eu acho, Cristian, Vossa Excelência não preza pela defesa, isso está claro. Eu prezo quando a defesa não perturba a audiência a todo momento. Tá bom. É que Vossa Excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Talvez a Constituição não dê guarida a essa posição de Vossa Excelência. Doutor, é só ver a postura dos outros defensores, se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer novamente, então? O senhor gostaria que eu reformulasse? Eu só queria dizer que, pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo, sobretudo do advogado, muito mais do que eu. Conhecem a história da Bancop mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota é dizer que mesmo se tivesse tudo certo, depois do carnaval feito em cima do triplex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento, porque aquilo virou uma coisa bichada a ponto de ter quase que marcação de converscote para saber, sabe, o triplex do Lula. Senhor ex-presidente. É só isso que eu acho. Perfeito. Na verdade, a nota afirma que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações, então eu vou fazer uma pergunta adiante. O senhor tinha conhecimento que, de fato, foram realizadas reformas e modificações de imóvel? Não. Então a nota... É porque certamente a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia ou a uma matéria de imprensa ou a uma acusação de alguém. E aí agora a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira no tocante a terem sido realizadas reformas e modificações no imóvel. Eu disse que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas e modificações, que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. E não sei se quem fez a nota tinha. A nota, normalmente, ela é feita em resposta a alguma coisa. Então é a nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte, ou um procurador falou, ou um cara da Polícia Federal falou, ou um jornalista falou, ou uma revista publicou. A nota, normalmente, ela vem em resposta. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento que a nota respondeu. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo, meu querido procurador, senhor, é o seguinte. Eu não sei se a nota foi feita em resposta a alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa nota foi reduzida para dizer, sabe, que mesmo que tivesse pronto, não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. Prosseguindo aqui. O senhor mencionou que, durante a inquirição, que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa Data vênia, a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por Vossa Excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento, depois de ter visto. Por compra. Doutor, é que a premissa... Interesse de apartamento, interesse de compra, doutor, do apartamento. É que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração. Doutor, se há premissa na pergunta... Doutor, eu acho assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente, que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu agradeço Vossa Excelência, mas a minha relação com o cliente não precisa da intervenção de Vossa Excelência. São inoportunas suas intervenções todo momento. Vossa Excelência me reconheceu que a premissa da pergunta estava errada. Então, eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. Veja, vamos prosseguir então. Pode fazer a pergunta? Formular, Excelência. Senhor ex-presidente, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex, porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento, ou porque esse fato veio à tona, como foi o que constou na nota? Não, duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento. Tá?
Agora, o apartamento não era meu. O apartamento, eu vou repetir aqui. O apartamento, a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. Tá? O senhor... Então, teoricamente, o apartamento era, sabe, o resultado da compra das cotas. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento pela situação do apartamento. E depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. Porque... O senhor, vamos dividir essa questão. O senhor colocou dois motivos. O senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento. O senhor poderia ser mais específico? Não, porque já está dito. O apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunto ao senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento? Eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. E eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o doutor Moro. A mesma coisa. Você, se eu tivesse pedido elevador, você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Não é necessário eu vou lhe mostrar, por favor. Ele tem o direito de responder. O senhor já mostrou. Ele tem o direito de responder. Apartamento do meu apartamento para ele. Certo, Esse é apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos. E que pretendo morar por mais outros 8. Sabe? Tudo bem, a interpretação do senhor. A pergunta foi objetiva. Mas a minha resposta foi objetiva, Isso, doutor. Perfeito. A questão é só, se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo, uma das situações que retiraram o seu interesse, eu pergunto se o elevador não foi justamente para atender os seus interesses de instalação. Tem que perguntar para quem fez. O senhor Não não pediu... é só um problema de escada estreita. É que é muito degrau de escada para um velhinho subir. Perfeito. Aí, objetivamente, para encerrar essa questão, nem o senhor, nem sua falecida esposa, nem os seus filhos, o senhor tenha conhecimento que pediu a instalação desse elevador? Não. Ok. Senhor ex-presidente, no dia 4 de março de 2016, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lava Jato, no endereço para o qual foi levado parte do acervo do senhor, foi identificada uma grande quantidade de material que estava condicionada numa série de caixas. Nessas caixas, além das inscrições indicando que elas foram retiradas do Palácio da Alvorada, algumas até com a indicação de Presidência da República, havia a indicação praia e sítio. Esse documento está juntado como prova documental anexo 234 da denúncia. Vou passar para o senhor poder dar uma olhada. Então, fica registrado aqui o repasse ao senhor ex-presidente de 2 fotos de caixa com anotações de residência praia. E esse aqui, residência praia. Isso, é esse praia. Tem um segundo... E na outra folha, madeira sítio. Se o senhor ex-presidente quiser dar uma olhadinha. Livro da Alvorada. Seria tão bom se tivessem trazido aqui. Quem é que teve acesso a esse arquivo, do Ministério Público da Polícia Federal? Senhor ex-presidente, esse documento está juntado na denúncia. Não, a minha pergunta. Eu estou respondendo a pergunta do senhor. Eu ainda não terminei a pergunta, eu estou que nem o doutor Moro, eu quero terminar a minha pergunta. Sim, mas acontece que aqui quem faz as perguntas, nesse momento, é o Ministério Público. O senhor vai ter a oportunidade para poder falar. Tá bom. Então eu vou seguir com a minha pergunta, já que o senhor já viu o documento. O senhor saberia explicar o motivo pelo qual havia inscrição praia nessas caixas? É isso que eu queria falar. Veja, isso aqui devia estar no Palácio da Alvorada. Como todo o acervo, eram 11 containers de acervo, de tudo que é coisa boa e tranqueira. Quem pode responder o que está dentro dessa caixa é quem foi investigar. É quem abriu as caixas.
Certo, uma outra pergunta. Eu nunca... Deixa eu terminar a pergunta, Sim, por favor. desculpe. Eu nunca abri uma caixa, nunca visitei o acervo, não sei o que tem dentro, e, portanto, se a Polícia Federal foi no sindicato e abriu essas caixas, poderia ter dito, ter isso e isso. O fato de estar escrito praia é porque eu ia na praia quando eu era presidente. Eu ia na praia, eu ia em Nema, na praia da Marinha, eu ia em Marambaia, eu ia lá no Forte Alcântara, no Guarujá. Certo. Então não quer dizer nada, eu sinceramente fico... A pergunta não tem relação com o conteúdo, mas com a inscrição especificamente praia. O senhor saberia dizer qual que seria o destino dessas caixas escrito praia? Eu vou responder com todo... sem ficar nervoso. Pergunto para o policial federal que abriu lá. Eu perguntar para o senhor sabe? Não sei. Perfeito. Então, seguindo aqui. Só uma pergunta complementar. Nessa mudança que foi efetuada do Palácio... Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio. Perfeito. Perfeito. Então, nessa ação penal 504.65.294, continuidade do depoimento do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu repasso a palavra ao Ministério Público. Então, retomando as questões acerca de caixas que foram fotografadas na rua João Lotto, em São Bernardo do Campo, que teriam sido retiradas do Palácio Alvorada, com indicações praia e sítio. O senhor saberia informar quem que definia o destino do acervo presidencial dos seus objetos para definir, que poderia definir a localização, para onde seriam enviadas essas caixas, que poderia ter inscrito praia ou sítio nas caixas? Eu não sei. Deixa dizer uma coisa. Uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso também disse aqui. Porque somente quem foi presidente é que sabe o que acontece. Eu nunca entrei nos porões do Palácio da Alvorada para saber se tinha 1, 2 ou 1000 caixas. Nunca. Nunca entrei aonde se guardava os acervos da Presidência da República para saber se tinha 1 ou 2 cartas. Ora, eu sei que o acervo é uma coisa, sabe, privada, mas de interesse público. Portanto, o presidente da República que sai tem que ter a responsabilidade de tentar cuidar daquilo. Eu, se soubesse que ia dar isso, eu teria deixado lá no Palácio para o próximo presidente ter que cuidar. Como eu não tinha interesse por nada, eu poderia deixar. Tá? Se é uma coisa de interesse público, eu tinha até sugerido ao ex-governador de Brasília que era preciso construir um Museu da República para que não ficasse o presidente da República procurando um lugar para guardar as coisas. Sabe? Então, deve ter participado todos os funcionários, faxineiro, cozinheiro, todo mundo participou disso. A única coisa que eu sei é que eu tinha uma decisão na minha vida. Eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2010. Qualquer outro assunto, só depois de 31 de dezembro. Certo, senhor ex-presidente, como o senhor mencionou, né, esse acervo, vamos entrar aqui especificamente numa parte da denúncia que trata sobre a armazenagem desses bens na Graneiro. Eu pergunto para o senhor se o senhor sabia que a OAS custeou a armazenagem de parte do acervo do senhor na Graneiro. O senhor sabia? Fiquei sabendo depois. À época o senhor sabia? Não, na época eu nem sabia para onde ia. Certo. O senhor sabe como a OAS custeou, se ela fez uma doação formal? Não sei. Eu sei que o presidente do Instituto, que foi uma das pessoas que me parece que a partir de janeiro, do começo de 10 ou 11 de janeiro, foi chamado para tentar encontrar um lugar para guardar essas coisas. Certo. O que ele disse aqui é que ele tinha chamado o Léo Pinheiro para perguntar se ele tinha algum galpão para guardar essas coisas. E por que ele escolheu o Léo Pinheiro? Não sei certamente porque encontrou com o Léo. Só não poderia ser eu, porque eu não tinha. O senhor sabe onde ele se encontrou? Não sei. Onde Paulo Camoto encontrou com o Léo Pinheiro? Não sei. O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei. Certo. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia. É o anexo 269. Excelência, eu vou pedir para mostrar para o interrogado.
Anexo 279, 2009, perdão, contrato de armazenagem. Peço para o senhor dar uma olhadinha, se quiser. Se o senhor puder, por gentileza, observar o objeto desse contrato. Esse contrato, ele diz que o objeto é o seguinte: armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS Limitada. Considerando que os bens armazenados na Graneiro eram parte do acervo do senhor e não material da OS, o senhor sabe por qual motivo consta do contrato referência à armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS? Pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui, é que a OS mantinha uma reserva na Graneiro para cuidar das coisas dela. E essa reserva da OAS era mantida por esse contrato? Não sei, era para cuidar das coisas da OAS. O senhor sabe se esse contrato não abrangia não o sei. material da OAS também ou apenas o material do Não, senhor? pelo que eu vi de depoimento aqui, a origem desse espaço da OAS era para guardar as coisas delas. É isso que o senhor sabe. Até... Agora, desculpe lhe interromper, mas só para ser mais claro na pergunta, para facilitar até a resposta do senhor. O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente material da OAS ou era apenas material do acervo do senhor? Não sei. Certo. Nessa época em que o contrato foi iniciado, aqui consta a data, janeiro de 2011, o Instituto Lula tinha capacidade financeira para custear essa armazenagem? Não existia Instituto Lula. Não existia Instituto Lula. Não existia? Não existia. Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania, que foi criado em 1992. E porque eu também tomei uma decisão na vida. Havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente para arrecadar fundo para fazer o instituto dele. Então, eu tomei a decisão de que, enquanto eu fosse presidente da República, eu não discutiria absolutamente nada, sabe, da minha vida depois da presidente da República. Por isso eu decidi votar para o Instituto Cidadania. Tá? Em função disso, nós não tínhamos dinheiro, porque não tínhamos nem começado a pensar em fazer arrecadação. É por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro. Certo. No entanto, senhor ex-presidente, também nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental que consta como anexo 182 da denúncia. É uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil, que diz que neste ano mesmo de 2011, o Instituto Lula recebeu mais de 2,5 milhões de reais e seguiu recebendo em 2011 e 2014 valores que ultrapassaram os 34 milhões de reais. Eu pergunto para o senhor, por qual motivo, então, mesmo em 2011, o Instituto Lula não arcou com essa despesa de armazenagem? Não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Instituto Lula não existia. Levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula. Eu, na verdade, queria criar uma coisa chamada Memorial da Democracia. Uma sugestão de um companheiro ministro meu. Que era uma coisa para ser... Aliás, chegamos a discutir, pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da República. O meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país, a história que muitas vezes não é contada pelos livros, porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores. Os derrotados não participam da história. Tá? E isso depois que nós deixamos a presidência da República. O Instituto Cidadania... Eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania, não sou diretor do Instituto Cidadania. O Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo. Vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto. Certo. Seguindo aqui, senhor ex-presidente, além do Instituto Lula, o senhor é sócio da empresa Lius Palestras, Eventos e Publicações? Certo. O senhor recebeu recursos da Lius suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OAS? Não, no começo não. Certo.
Pois bem, consta aqui também na denúncia, na quebra fiscal, que é referenciada no item 183, folha 103 dessa denúncia, que a Lius recebeu entre 2011 e 2014 mais de 21 milhões de reais. Desse montante, ou seja, quase de 50%, 9 milhões e 920 mil reais, vieram das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. E que entre 2011 e 2014, o lucro distribuído ao senhor foi de R$ 7.589.936,14. Por que o senhor, ao longo desse período, não usou esses R$ 7.500.000 recebidos da Lius para pagar essas parcelas de cerca de R$ 20 mil mensais pagas pela OAS? Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo e que não era preciso. Eu, na verdade, retirei... O senhor achava que estava certo? Não, eu não... Veja, eu tirei 7 milhões porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada, tá? Aposentadoria complementar, tá? E ninguém nunca discutiu no Instituto de que era preciso pagar isso. Estava tão tranquilo a questão do depósito do material, sabe? Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato Metalúrgico estava utilizando o salão até hoje para fazer uma reforma, sabe? E, sinceramente, nunca se pagou porque nunca se discutiu. Sabe? Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato. E está menos cuidado, obviamente. Prosseguindo nos questionamentos, senhor ex-presidente, foi o senhor o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra à presidência da Petrobras? Excelência, pela ordem, essa questão já foi esclarecida. Vossa Excelência fez essa pergunta, já foi esclarecido. Não, Quem deferido a questão de ordem, pergunta pertinente. mas já foi esclarecida, Vossa Excelência. Não foi perguntado do José Eduardo Dutra, não foi? Não foi. Toda a indicação para o diretor da Petrobras, ele já disse que seguia um procedimento. Doutor, se é deferido a sua questão, essa pergunta não foi feita. Deixa o seu cliente responder. Qual que é o problema? Pode repetir a pergunta? Pois não. Senhor ex-presidente, o senhor foi o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra para a presidência da Petrobras? Foi. Foi uma indicação pessoal do senhor? Indicação do presidente da República, não é pessoal. A É sua- a indicação de uma instituição chamada Presidência da República, Perfeito. O senhor. que é ele e o governo. Perfeito. O senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não. Lamentavelmente, quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras, as pessoas viram petroleiros. Ou seja, as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras. Tá? Perfeito. E não precisam ouvir o presidente da República. A não ser Nessa- que você tenha uma coisa estratégica para discutir. Nessa ação penal em que o senhor responde, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental, é o anexo 25 da denúncia, é uma ata da diretoria da Petrobras, se for possível mostrar ao interrogado, excelência. Da onde isso? Na denúncia, anexo 25. Tá, denúncia anexo 25, extrato de ata, Petrobras, enfim. Eu poderia ler, eu confio em você se quiser ler. Se o Não senhor tem problema. Perfeito, o senhor fique à vontade se quiser ler, é só para lhe dar suporte, se for do seu interesse ou da sua defesa. Nessa ata de 14 de maio de 2004, consta o seguinte: o conselheiro e presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, nos termos do Estatuto Social, submete ao Conselho de Administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia, analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis, indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa. É objeto da acusação, dessa ação penal, uma discussão sobre a substituição justamente do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa. Eu pergunto ao senhor, quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutra para indicá-lo à diretoria da Petrobras? Isso passou pelo senhor? Só respirar aqui para não
Eu já respondi umas 3 vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crivo que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas, passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra, passa para a Casa Civil, que vem para mim e que eu mando para o Conselho da Petrobras. O Zé Eduardo Dutra, como presidente da Petrobras, deve ter submetido ao Conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor pode dizer que não sabe. Não Especificamente, o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui, o que está aventado, o que... Não, mas aí, doutor, também vou fazer uma retificação, porque realmente isso aí eu já perguntei daí do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era só se ele... A questão era se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou a anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do Manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor Procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Sabe, não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao Conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do Conselho, e ele é o presidente da Petrobras. Ele submete ao Conselho. Perfeito. Mas a pergunta, desculpe, senhor presidente, intervir. A pergunta é objetiva. Assim, o senhor conversou com o José Eduardo Dutra sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa? Não. Perfeito. A gente não precisa ver todas as perguntas como sendo ofensivas, certo? É uma pergunta, o senhor responde sim ou não. Nessa ação penal que o senhor é réu, também o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental. No anexo 134 da denúncia, é uma tabela, se for possível mostrar ele, excelente. No anexo 134 da denúncia, então mostrar essa tabela ao senhor ex-presidente. O que é a tabela? Essa tabela, senhor ex-presidente, é uma tabela que foi fornecida pelo ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, o senhor Pedro Barusco, e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas, se o senhor reparar, e também consta numa coluna percentuais de propinas, percentuais de vantagens indevidas. Se o senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na coluna casa ou parte. Só pela ordem, a planilha não consta a palavra propina. Então eu gostaria de que Vossa Excelência ou reformulasse a questão ou fosse fidedigno ao documento, que não Eu não consta... falei que a planilha constasse a palavra propina. Então é senhor. juízo de valor de Vossa Excelência. Perfeito. Então, Isso foi dito pelo próprio autor da planilha. certo. Então é que foi dito que haveria uma coluna de propina. Então é preciso esclarecer. Não consta nesse documento referência à palavra propina. Perfeito. Eu agradeço a sua intervenção, então especificando a coluna em que consta aí 0,5, 1 parte ou 0,5, 1 casa, 2 casa, foi explicitada pelo colaborador Pedro Barusco, compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, que se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras, dentre as quais a OAS, em contratos com a Petrobras. Segundo foi revelado por Pedro Barusco, quando apresentou essa planilha, havia uma distribuição, um rateio de propinas que era destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras, ele, Renato Duque e outros, e também um percentual que era destinado a partidos que suportavam aqueles diretores no poder. Especificamente, no que interessa a apresentação, foi dito por ele, que um percentual de 1%, poderia ser por vezes maior ou às vezes menor, era destinado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo ele explicou, esse percentual foi destinado por anos, pelo menos desde 2006 até 2012. O senhor tinha conhecimento dessa destinação? Por que eu sou obrigado a acreditar no Barusco? Ninguém está afirmando isso. Era uma pergunta. O senhor tinha conhecimento disso? Eu não conheço esse cidadão. Nunca vi esse cidadão. O senhor Pedro Barusco, no ambiente, em decorrência do seu acordo de colaboração, ele não só afirmou isso, como restituiu a parte que lhe cabia, que era um percentual dessas propinas, conforme o relato por ele apresentado.
Só que ele restituiu de fato esses valores. Foram cerca de 97 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é: o senhor sabia para onde, ou se o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o Partido dos Trabalhadores? Eu não conheço esse cidadão. Não sei quanto que ele devolveu. Não sei se ele distribuiu dinheiro para o PT ou para alguém. Ele é que falou. Ele é que sabe. Então, o senhor não tem conhecimento da distribuição de valores para o Não PT? tenho conhecimento. O senhor falou que... Veja, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor, para ficar muito certo. Se em algum momento um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da República e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Perfeito, mas aqui a gente está analisando fatos concretos. O fato concreto Perfeito. Ele tá informando de uma, qual era o procedimento dele. de uma ficha que só vocês têm e o Barroso que praticou que sabe. Os 97 milhões de reais que ele restituiu, o senhor não sabe se foi destinado um valor igual ou maior, como Não ele sei, colocou ao não Partido dos sei. Trabalhadores? Só ele pode saber. Seguindo aqui, então, senhor ex-presidente, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental no evento 724, que são registros de ligações telefônicas. Constam nesses registros registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor, o senhor Valmir Moraes. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro fez esses registros, ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes, a intenção de Léo Pinheiro era falar com Valmir Moraes ou com o senhor? Certamente que era comigo. Certo. Além desses registros telefônicos, o Ministério Público Federal juntou também como prova documental marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula, dentre outros lugares, que constam nesse evento 724. Eu tenho a relação aqui para o senhor, se o senhor quiser dar uma olhada, eu acho que será pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor. Mostrado aqui É o anexo... senhor ex-presidente, anexo 27 do evento 724. Isso, e seguirá, senhor ex-presidente. Existem outros anexos aí que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal. Se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda, que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta. Consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Então não é o primeiro que eu recebi. Esse não é o anexo 27? O anexo está 27. Isso. Se o senhor puder observar a data lá em cima. Tá aqui, tá certo. Certo. Então, o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana. Certo. República Dominicana ou um país lá qualquer. Considerando que é 2013, nessa oportunidade o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? Não. Conversou sobre contratos da Petrobras? Não. Certo. Se o senhor puder passar para o próximo anexo, por favor. Como o senhor pode observar também, é um registro de 3 de setembro de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com Léo Pinheiro nessa data? Eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento. Pode ter sido essa data? Pode ter sido. Perfeito. E foi essa a primeira data que ele tratou com o senhor? Foi a primeira data que tratou. Perfeito. Existe o seguinte, se o senhor puder passar, por gentileza, é o anexo 37 do evento 724, registro de data 31 de março de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Me encontrei. senhor... Encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho, que está aqui na agenda, que era o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada. O senhor tratou do triplex? Não.
Não, ele foi me apresentar o Torinho porque o Torinho já morreu, eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato, porque o Torinho tinha sido senador do PSL da Bahia, portanto era ligado ao Antônio Carlos Magalhães, figura que eu não tinha muito apreço, e eu achava que era, portanto, colocar alguém que tivesse uma melhor relação. Depois desse evento aqui, eu participei de um evento na CNI, lá em Brasília, na Confederação das Indústrias, com todos os empresários da construção civil, para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo, sobretudo com os países africanos, por conta de um programa chamado PIDA. Eu estou falando coisa que você nem perguntou para antecipar. Isso, tá? mas desculpa. Então, mas não vou voltar para o texto agora, eu só queria que soubesse tudo. Exato. Então ele me levou o Torinho para me conhecer. Perfeito. Aí voltando ao próprio E texto... depois eu quero lhe dizer que, embora eu não gostasse do Torinho, depois, no pouco tempo que eu convivi com ele, eu passei a gostar porque era uma pessoa competente. Perfeito. Como o senhor disse, voltando aí ao próprio texto, nesse dia 31 de março, se o senhor puder observar, a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30. Consta também uma reunião nesse mesmo dia com João Vacari, às 18h30. O senhor se reuniu com João Vacari nesse dia Devo ter também? me reunido, essa e outras vezes. O senhor se recorda que tratou com João Vacari nessa Não. data? Veja, em 2013, você pode ter discutido o PT, você pode ter discutido a CNB, que é uma tendência dentro do PT, eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal e estadual do Sindicato dos Bancários, que estava uma rara, divergência interna, sabe? Tá, tudo bem, senhor presidente. Só para que possamos ser mais objetivos aqui, se o senhor não se recordar, se for algo que pode ser ou não, peço só para o senhor, se for o caso, se o senhor entender que é pertinente, dizer que o senhor não se recorda. Consta o seguinte, que é o anexo 38, em 2 de junho de 2014, quando a Operação Lava Jato já estava com a sua fase ostensiva muito noticiada... 2 de junho ou 3 de junho? Salvo engano, é um e-mail de 2 de junho, agendando uma reunião no dia 3 de junho. Não, a primeira é 31. 31 de março. A outra aqui está dia 3 de... Não, 2 de 6, tá certo? Isso, 2 de junho. Uma agenda para o dia 3. Exatamente. Constam no evento 724 ligações de Paulo Okamoto e Léo Pinheiro nesse dia 2 de junho. No dia 3 de junho, consta esse registro de encontro do senhor com o Léo Pinheiro. O senhor encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Certamente encontrei. Se está na minha agenda, encontrei. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não. Certo. Pode ser viagem, pode ser, a economia brasileira, que nesse momento estava numa situação muito delicada, pode ser a questão eleitoral. Certo. O senhor tratou da Lava Jato nesse encontro? Não. Certo. Nessa data consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com Sérgio Machado, da Transpetro. O senhor se encontrou também com Sérgio Machado? Data? Isso. No dia 3/6. Se o senhor puder olhar mais abaixo, perdão, um pouco antes. Eu estou com uma data já de 25. Me desculpa, eu estou com uma data aqui. Sim, o anexo está escrito na parte superior, anexo 38. Então é aqui. Já tinha passado. Às 17 horas consta a reunião com Léo Pinheiro. Um pouco antes consta a reunião com o senhor Sérgio Machado. Não está aqui no meu anexo aqui. Tem 2 grifados em verde. Salvo engano, um é Léo Pinheiro. O Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio, porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidades brasileiras, personalidades históricas. Por exemplo, recuperar o nome do Marechal Negro, Antônio Cândido, de colocar de Sérgio Buarque, de colocar de pessoas muito importantes da política brasileira que estava esquecido. Certo. E ele foi me levar alguns modelos, umas réplicas de navios já feitas pela Petrobras. Certo. Prosseguindo, peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento, que é o anexo 43, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal.
registro de reunião no dia 25 de julho de 2014. O senhor se encontrou com Léo Pinheiro nessa data? Você está aqui, deve ter me encontrado. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Eu teria que colocar dúvida. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não sei o que foi tratado, não. Certo. Nesse dia, consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro e uma reunião com João Vacari Neto às 14h30. O senhor se recorda o que tratou? Encontrou com o João Vacari nessa data? Veja, eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de agosto. Agora, se está aqui na agenda, e essa agenda foi feita pelo meu pessoal, certamente eu me encontrei. O senhor se recorda o que Não tratou sei o com o que João é Vacari? Não sei o que é. Houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari e com o Léo Pinheiro nessa data? Não. O senhor tratou do triplex nessa data? Não. Eu vou até bom reforçar aqui. O Vacari nunca tratou comigo de triplex. Perfeito. Vamos passar para o próximo anexo, que é o documento anexo 44, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014. Uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o Léo Pinheiro nessa Devo ter em data? contato com o Léo Pinheiro. Tudo que você perguntar que tiver aqui, e essa agenda for pega pela Polícia Federal no Instituto, certamente o que aconteceu. O senhor se recorda o que tratou Não. com ele? Veja, muitas vezes na conversa com o Léo se discutia, quando tinha viagem anteriormente, era palestra, quando tinha, nessa época aqui de 2014, o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país, o futuro do país, o que ia acontecer, muitas dúvidas com relação à continuidade da companheira Dilma Rousseff, o que ia acontecer na economia, quem ia ser ministro da Fazenda, quem ia ser das contas. Não apenas o Léo, muitos empresários. Muitos. O senhor tratou da Operação Lava Jato nesse encontro? Não. Certo. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu fico assim curioso com relação à Eu Operação vou Lava interromper Jato. um pouquinho o senhor presidente pelo tamanho do áudio, aí nós já retomamos. Então, nessa ação penal 504-6512-94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério Público fez uma pergunta ao senhor ex-presidente e o senhor respondeu uma parte e o senhor tinha uma complementação. Agora o senhor fica à vontade para complementar, então. Fique à vontade, senhor ex-presidente. Veja, toda agenda que está aqui, eu parto do pressuposto que tem acontecido. Agora, pode não ter acontecido por desmarcação de audiência da agenda dele ou minha. Tá? Como eu quero crer que não houve demarcação, eu estou dizendo isso. Perfeito. Tá? Vou prosseguir, então, que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na agenda do senhor. Também foi juntado no evento 724, anexo 9, registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014, 3 de novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Camoto. Em seguida, no dia 10 de novembro de 2014, consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? Agora, eu sinceramente não sei. Primeiro, o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Camoto, os dois são vivos, tá? Pode perguntar para eles. Com relação se eu encontrei para o Léo, eu vou repetir a mesma coisa. Eu parto do pressuposto que, se está na minha agenda, eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado. Sabe? Certo. Nessa oportunidade, o senhor tratou com ele a respeito do triplex? Não. Eu vou repetir outra vez para ficar consagrado. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez que ele foi no instituto dizer que eu tinha que visitar e o dia que eu fui visitar o prédio. Nunca mais tratei de triplex, nem de quadruplex. Certo. O senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 14 o triplex, o senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS, ou diretor da OAS. É fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OAS. Mas aí então o senhor não comunicou? Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo Dr. Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho,
O senhor não, mesmo assim, o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas um. Não são dias depois. Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31/3 de 2014. Eu posso ter tido outras reuniões. O Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa, o Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita Mas ao não triplex. conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que ele Tá esteve vendo? no Já foi triplex? dito. Quer dizer, Conversou há uma comigo sobre o insistência na triplex pergunta. em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. E conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Excelência, pela ordem. Apenas para consagrar. Eu conversei do triplex com o Léo me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. Eu não tenho a data precisa. Tá? E só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre o triplex. Uma outra questão aqui, já encerrando os questionamentos, senhor ex-presidente. O senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vacari, e aí eu pergunto ao senhor, depois que se tornou público depoimentos de colaboradores, no sentido de que João Vacari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas do Partido dos Trabalhadores, ou seja, no final do ano de 2014, início do ano de 2015, em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com o João Vacari, o senhor indagou ele sobre isso, se de fato ele tinha recebido em nome do partido? Primeiro, eu aprendi com vocês, advogados, de que todo mundo é inocente até provar que ele é culpado. Tá? Portanto, o Vacari era tratado por mim como um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu não conversava de finanças de PT, porque eu não era da direção do PT. Ponto. Mas aí eu pergunto, foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido, em favor do Partido dos Trabalhadores, vantagens indevidas. O senhor não perguntou se era verdade os fatos, independente do julgamento ou não? O senhor não perguntou se de fato aqueles fatos... Ele sempre negou. Ele sempre negou. Então o senhor perguntou e ele negou, é isso? Não importa se eu perguntei ou não, ele sempre negou. Negou pela imprensa, negou publicamente, negou em encontro do PT. Perguntando especificamente se o senhor conversou com ele sobre isso. Veja, eu sinceramente, não me interessa se eu perguntei ou não. O senhor não gostaria de responder, então? Não é que eu não gosto de responder, é que o Vacari não devia explicações a mim. Ele era da Executiva Nacional do PT e eu não era. Ele era tesoureiro do PT e eu não era. E o PT não tinha que prestar conta para mim das suas finanças. Eu entendi a sua linha de argumentação, mas é uma pergunta objetiva, senhor ex-presidente, com todo respeito. Então, o senhor chegou a conversar com ele sobre isso ou não? Acabar a nossa polêmica aqui, vamos dizer, eu perguntei e ele disse que não. Então o senhor perguntou para ele e ele disse que nunca recebeu. Perfeito. Tá bem assim? Não, eu só gostaria de que Não, o senhor... porque você precisava de qualquer jeito de uma resposta, então eu estou dando uma resposta. Não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador e um ex-presidente, então eu quero resolver isso. Perfeito. O que está se perguntando aqui é a sua versão sobre os fatos. Espero que não seja por essa resposta minha que eu seja condenado. O senhor fique à vontade para responder ou não, mas a pergunta é sobre um fato objetivo. Eu agradeço a sua disponibilidade, senhor ex-presidente. Tem mais perguntas? Sem mais perguntas, excelência. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores que não do próprio acusado têm perguntas? Excelência, pela ordem. Querem fazer um intervalo de alguns minutos? Não, acho que vamos resolver, Excelência. É assim, Excelência. 2 minutos. Peraí, Sou o único velhinho aqui, gente. um momentinho só. Excelência, o interrogando não vai responder às perguntas dos advogados, dos demais acusados, sobretudo dos acusados que são delatores já formalizados, já homologados ou em processo de andamento. De sorte que, em relação às perguntas formuladas por todos os advogados, o assistente de acusação já disse que não, o interrogando não vai responder. Certo, nós retomamos essa questão dentro de 5 minutos. 5 minutos.